A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Quero vos falar a respeito das lições bíblicas dominical que nós estaremos passando por esse trimestre próximo, que é o escritor e comentarista o pastor Gesiel Gomes, né? E o tema é os grandes reis de Israel, que nós vamos estar passando uma grande conquista, né, de estudos da palavra do eterno Deus. E com isto nós vamos ganhando espaço, conhecimento e felicidade, consecutivamente a paz de Cristo, não é verdade? Então vamos lá. É uma sequência de estudo, o estado teocrático do Antigo Testamento, Saul, aquele que foi pedido, Davi, o rei pastor, Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, Roboão, o primeiro monarca do reino do sul, Jeroboão, o primeiro monarca do reino do norte, Asa, confiança plena no Senhor, Acabe, um rei manipulável e idólatra, Jeosafá, a vitória por meio da adoração, Uzias, vencido pela soberba, Ezequias, modelo de firmeza e fé, Manassés, uma lição de arrependimento, Josias, o último monarca benevolente de Judá. Então são 3 lições excepcionalmente magníficas para nós. E para nós entender essa questão do rei de Israel, por exemplo, Jeroboão é do rei de Israel. Apesar que dizem também que Saul, Davi e Salomão também do rei de Israel. Mas com a morte de Salomão, houve um racha no trono de Davi. Houve um racha no trono de Davi, ou no trono que estava sob o governo de Salomão. Com a morte de Salomão, aí Roboão e Jeroboão teve um problema os dois. E houve uma separação, né? Roboão ficou do lado sul e Jeroboão do norte. O norte fala rei de Israel e rei do lado sul fala rei de Judá. Então, portanto, Jeroboão e Acabe são rei do lado norte, ou seja, rei de Israel. E os demais reis aqui são exatamente de Judá. Para isso quero lhe mostrar uma coisa interessante, que antes de prosseguir aqui, dá uma olhadinha nesse gráfico que eu montei aqui para nós analisar. Saul, Davi e Salomão foram os reis, verdadeiramente os reis de Israel, os 3 grandes monarcas. Mas depois da morte de Salomão, Roboão e Jeroboão, eles fizeram um racha no reino que estava na mão de Salomão. Ficou 2 tribos com Judá, ou seja, do rei sul, ficou com Roboão, ficou 2 tribos lá, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as demais tribos, 10 tribos, com Jeroboão 1. E aí sucedeu os reinos desta forma, ao qual você está vendo aqui. Eu quero lhe mostrar algo interessante. Do lado norte, Jeroboão, né, servo 10 tribos. 10 tribos ficam com ele. Lado sul, Roboão. Roboão é filho de Salomão. Descendência de Davi, uma tribo, tribo de Judá, mais Benjamim, ou seja, 2 tribos ficam com Roboão. E aí prossegue. Na tribo do sul, vamos conhecer agora os reis que governaram Judá. Após a divisão das tribos, ao todo foram 20 reis que reinaram de 930 a 586 a.C. É o que nós vemos aí, né? Aí Roboão foi filho de Salomão. No início do seu reinado, houve uma separação entre as tribos do norte e as tribos do sul. Está em 1 Reis, capítulo 12, verso 1 a 24, 14, 21, 31. Reinou por 17 anos, entre 930 e 903 a.C. Abias reinou por 3 anos, entre 913 e 910 a.C. 1 Reis 15, do versículo 1 ao versículo 8. Asa reinou por 41 anos, entre 910 e 869 a.C. 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 ao 24.
Josafá reinou por 25 anos, entre 872 e 848 a.C. Primeiro Reis, capítulo 22, versículo 41 a 50. Durante o reinado do rei Josafá, Judá voltou a ser próspera, havendo paz entre Israel e Judá. Jeorão reinou por 7 anos, entre 848 e 841 a.C. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 16 ao versículo 24. Acasias reinou um ano, em 841 a.C. foi assassinado por Jeú de Israel. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 25 a 29 e o capítulo 9 e versículo 29. Atalha reinou por 7 anos, entre 841 e 835 a.C. Na verdade, Atalha usurpou o poder quando seu filho Acasias foi assassinado. Segundo Reis, capítulo 11. Joás reinou por 40 anos, entre 835 e 796 a.C. Ele era filho de Atalha e subiu ao poder quando Atalha foi deposta por um complô. Segundo Reis, capítulo 12. Amazias reinou por 29 anos, entre 796 e 767 a.C. Segundo Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 22. Uzias, ou Azarias, reinou por 52 anos, entre 792 e 740 a.C. Durante o reinado de Uzias, houve paz em Judá e Israel, e ele fortaleceu e expandiu o reino. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 22, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Jotão reinou por 16 anos, entre 740 e 735 a.C. Segundo Reis, capítulo 15, versículo 32 a 38. Acaz reinou por 16 anos, entre 735 e 715 a.C. Foi ele que pediu Judá ajuda aos assírios para resistir à Síria e Israel, e que acabou fazendo com que Judá ficasse dependente da Síria. Segundo Reis, capítulo 16. Ezequias reinou por 29 anos, entre 715 e 686 a.C. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 20 e capítulo 21. Manassés reinou por 55 anos, é o reino mais longo de Israel, entre 686 e 642 a.C. Segundo Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 18. Amon reinou por 2 anos, entre 642 e 640 a.C. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 19 ao versículo 26. Josias reinou por 31 anos, entre 640 e 609 a.C. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 23 e capítulo 30. Joacás reinou por 3 meses, em 609 a.C. Segundo Reis, capítulo 23, e versículo 31 a 33. Jeoaquim reinou por 11 anos, entre 609 a 598 a.C. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 34 e 24 e capítulo 7. Joaquim reinou por 3 meses, entre 598 e 596 a.C. Segundo Reis, capítulo 24 e versículo 8 a 17. Zedequias reinou por 11 anos, entre 597 e 586 a.C. Segundo Reis, capítulo 24, versículo 18 ao 25 e capítulo 26. Ou seja, em 586 a.C., Jerusalém caiu sob o domínio de quem? Nabucodonosor, sendo Judá exilado pela Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 7. É o que nós sabemos sobre o reino de Judá, que é o reino sul. Reis de Israel, é que eu disse para você, do norte. A seguir temos a lista de 20 reis que governaram Israel em 930 a 722 a.C. É o que nós vamos passar a ver. Jeorão, Nadab, Baasa, Elá, Zire, isso é o rei de Israel. E nós encontramos em segundo reis, né? Primeiro reis, aliás, melhor dizendo. Primeiro reis, é o que nós encontramos.
Aí vem Uri, né? Depois Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, é o reino de Israel. É o que eu tenho dito para vocês, que foi rachado com a morte de Salomão. Jeoacás, Joás, Jorão 2, Zacarias, Salum, Manaém. E aí vem Pecaías, Peca e Oséias. Por volta de 722 a.C., Samaria, ou Samaria, foi tomada pela Síria e houve uma deportação em massa, sendo Israel assimilado pela Síria. Vamos aprender grandes lições que nós, nessa lição, nesse trimestre de 2018, que é o terceiro trimestre que nós vamos estar passando por ele. Grandes lições para nós, em nome de Jesus. E aqui estão as lições. Aqui, Estado teocrático do Antigo Testamento. O que é teocracia, o teocrático? Deus põe, Deus tira, não é verdade? É o que nós deparamos. Saul, aquele que foi pedido, foi o pessoal de Israel, né, que pediu um rei. Então aí está o rei Saul. A outra lição é Davi, o rei pastor, ou seja, um rei que é um rei pastor. E aí está a terceira lição. A quarta lição, Salomão, homem mais sábio do seu tempo. Aí nós vemos, né, que ele construiu o templo. Vai ser uma lição magnífica, que vai estar em 2 Reis. Vai ser maravilhosa esta lição, pode ter certeza. Roboão, o primeiro monarca do sul, porque quando houve o racha, né, que Roboão é filho de Salomão, então ele ficou em Judá, pastoreando, ou seja, sendo rei de Judá e Benjamim. E Roboão é rei das 10 tribos do lado norte. Que vamos aqui, ó, Jeroboão, o primeiro monarca do reino do norte, né? E depois vem Asa, confiança plena no Senhor. O nome desse homem significa, né? Então aqui está o Asa, confiança plena no Senhor. Vai estar em 2 Crônica, a lição que nós vamos aprender com esse homem. Acabe, um rei manipulável, idólatra, ou seja, manipulado pela sua esposa, mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei do Sidônio. Algo que nós vamos aprender nas lições também aí, correto? Jeosafá, é o homem, né, que tem a vitória por adoração, cântico. Então, portanto, em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20, nós encontramos Josafá falando assim: crede em Deus e estareis seguro, e nos seus profetas e prosperareis. Então, Josafá, Uzias, vencido pela soberba, é o homem que ficou, né, leproso, porque não quis ceder, né, ou seja, oferecer sacrifício ao qual não foi chamado. Ezequias, modelo de firmeza e fé, é o homem que diz que fui reto perante o Senhor, né? Então, Manassés é o reino mais longo que Israel já teve, 55 anos que desse homem reinou. E segundo a Bíblia, foi o pior rei que Israel conheceu, não é? E aqui está Josias, o último monarca benevolente de Judá. Então, nós vamos aprender grandes lições com esse povo. Então, este Manassés reinou, foi em Judá. Judá é da tribo de Israel, isso é fato. Não estou dizendo que não é da tribo de Israel. Não estou dizendo que esse pessoal aqui não reinou sobre, né, os descendentes de Israel. Eu estou dizendo que do lado norte era chamado de Israel, depois da morte de Salomão. E lá do sul chamado de Judá, reino sul. Tranquilo? É isso que eu desejo passar para você nesta grande escola que nós vamos começar já, não é verdade? E o Deus de Israel continua te abençoando em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo no nome de Jesus.